E tu pode ver, e as pessoas não fazem por maldade, querendo condenar, embora quem não é e não entende, se sente condenado. André, deixa eu só aproveitar o que você está falando. E tu já sentiu muito isso, né, Rani? Entra na igreja, cara, que é isso, irmão? Responder até a primeira pergunta que você fez. Eu penso o seguinte, né? A igreja não está preparada, e aí eu já estou entrando com essa frase mesmo, a igreja não está preparada para tratar de assuntos de preconceito do lado de fora, porque não resolveu os que estão dentro. Eu já vi gente ficar 3, 4 dias fazendo jejum, subindo ao monte, para poder ser batizado com o Espírito Santo, no sentido de falar em línguas, porque ele se sentia discriminado na igreja por não fazer parte dos batizados, dos que faziam em línguas. Se a gente consegue ser, como igreja, preconceituoso dentro de nós mesmos em relação a coisas espirituais, quanto mais o que é visível, quanto mais o que vem do lado de fora, a igreja precisa resolver primeiro os seus problemas, precisa diminuir primeiro os seus bichinhos de estimação, seus monstrinhos que estão internos, para depois começar a falar quem é de Deus e quem não é, quem é de Cristo ou quem não é. O homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. E esse tipo de discernimento não é pelo que é visível, é pelo que testifica no espírito, pelo aquele que é feito imagem, semelhança, e não somente imagem e semelhança, mas a essência de Deus, e reconhece no outro a essência de Deus no outro, e o Espírito testifica. Então, enquanto nós como igreja não resolvermos os nossos preconceitos dentro do próprio corpo chamado igreja, e aí eu estou falando de instituição instituída por homens, não por Deus, nem não é porque está lá com a placa de denominação, foi Deus que instituiu. Nós, enquanto não resolvermos os nossos probleminhas, não tem como a gente parar para poder analisar os dos outros. Então, se uma pessoa consegue ser fragilizada dentro da igreja por causa de um dom espiritual que ela não pode, por si mesma, alcançar com as mãos, é o próprio Deus que dá, e ela não consegue entender isso, exatamente porque o olhar dos outros é o seguinte: quem fala em línguas estranhas começa a falar agora nesse momento. E o cara está lá caladinho, ou fingindo que está recebendo. Ou se todo mundo está, façam uma fila aqui que eu vou soprar e o Espírito Santo vai bater em vocês e vocês vão cair. Aí o camarada sopra, cai todo mundo, eu vou ficar em pé? Vou cair também para fazer parte do grupo que cai. É psicológico, né? Eu vou cair também para fazer parte do grupo. Porque eu não quero receber o preconceito de não ser tão espiritual quanto aqueles que carnalmente caem. A gente vai ter para um rápido intervalo, mas o que o Renan está falando é um pouco uma passagem bíblica que fala o seguinte: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave. Será que nós temos traves nos nossos olhos que nós temos que tirar antes de ficar querendo falar que conduta de X, Y ou Z está errado ou não? Eu queria anteceder uma colocação aqui, porque quando a mulher samaritana chegou até Jesus, Jesus, na sua onisciência, sabia quem era aquela mulher, sabia da vida dela, sabia de suas práticas, as suas restrições, as indiferenças culturais. Ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele recebeu ela no intuito de mudar a vida daquela mulher, dar uma oportunidade. Eu queria até fazer uma colocação, eu tenho uns compromissos aqui com meus telespectadores, eu tenho um grupo que me conhece, até o pastor falou aqui que eu julguei ele, peraí. Não falei que julgou, não. Pra me julgar ele, não falei que julgou, eu deveria saber pelo menos 15 minutos de convivência com ele para julgar. O irmão só perguntou se ele era evangélico ou não. Isso, não por que julgou, eu perguntei? Porque eu tenho de praxe, toda vez que eu chego no camarim, existem pessoas aqui não evangélicas que participam do debate. Já participei com psicólogo que não é evangélico, advogado que não é evangélico. Não, sim, e se ele tivesse de terno, o senhor nem perguntaria. Mas veja bem, não foi análise de crítica nem de julgamento. Eu quero amar ele, quero que ele seja meu amigo. Com certeza eu sei que o irmão ama. Você vai cantar rap com ele junto no final aqui, pra gente fechar esse negócio aqui. Estamos juntos e misturados. Não teria nem a pergunta, só por isso. Não teria nem a pergunta. Porque suou pros telespectadores que eu julguei ele e critiquei. Não julgou, se ele é evangélico ou não. Não, mas isso não aconteceu, é verdade. De pessoas que não são evangélicas. Mas você conseguiu identificar que ele era, mas não julgou, não. Eu acho que até eu faria isso, hein? Se eu puder estar junto com o pastor e até dar um cascudinho em mim mesmo aqui. Ó, a nossa enquete. Você que está em casa se perguntando, ó, existe preconceito dentro da igreja? Olha, a nossa parcela continua preocupante. 100% das pessoas dizem que sim, 0%. Todo mundo, não tem um votinho dizendo que não. Muito. E sabe o que é interessante? E a gente quer falar para você, quando a gente fala de igreja, não estamos falando daquela outra igreja, está falando de você. Você faz parte da igreja, você se... Que é aquela coisa, que nem eu. Às vezes, como eu falei, eu me acho preconceituoso. Eu faria. Então, talvez as pessoas estejam até respondendo com verdade. Se eu sou,
Sim, então a igreja é porque eu sou a igreja, né? Um pouquinho, e é perigoso. Você pode continuar participando com a gente aí. Quer ganhar um CD, ó? Hoje tem CD do Estratagema, hoje tem CD e DVD do Pregador Lu e Apocalipse 16, e tem um livro ainda, Igreja à Beira do Poço, Pastor Paulinho. Retweet a gente lá no Twitterzão que você vai participar. No último bloco vou dar o resultado. Daqui a pouco a gente volta pro terceiro bloco do Antenados na Geral. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. Acompanhe as crianças nas consultas médicas. Conheça quem são os amigos das crianças. Supervisione o uso do computador, de acesso à internet e dos jogos. Bloqueie para as crianças todo o conteúdo adulto. Pedofilia é crime. Observe seus filhos. Procure ajuda. Disque 100. Sabem a verdade, estamos de volta no Antenados na Geral ao vivo. O papo continuou aqui, ó. Você que está em casa vai continuar também pensando, pode participar ligando com a gente, participando ao vivo, fazendo perguntas, sugestões, debatendo com os nossos convidados aqui, ou mandar aí uma mensagem, um Twitter, um SMS, participar da nossa promoção, que daqui a pouco vamos dizer quem são os vencedores. Agora, olha lá, nossa enquete, existe preconceito dentro da igreja? Você vai responder que a gente vai dar parcial no final de cada bloco. Eu queria, esse bloco, a gente dar uma focada. Porque inicialmente, e isso é verdade, quando você vai fora e conversa com pessoas que não são evangélicas, pastores, fala assim, quem são os evangélicos? Qual o contato que você tem da igreja? O que você entende por igreja evangélica? As pessoas vão responder baseadas no que elas veem na televisão. Porque muitas não vão na igreja e a televisão está dentro da casa dela, está no sofazinho e ela vê a igreja e vê aquele movimento e tudo mais. Então, aquela é a imagem que eles têm dos evangélicos. Vocês acham que hoje as pessoas que estão na televisão, e eu digo todos, eu não estou falando só de B ou C, eu estou falando de Boas Novas, estou falando de Rede Super, que é na da Lagoinha, estou falando de Gênesis, que é lá em Brasília, estou falando de tudo. Vocês acham que a mídia evangélica hoje, quem está de cara, de frente, representa de fato quem nós somos na igreja no dia a dia? Mas antes de vocês responderem, o Marcelo está ligando aqui para a gente, ele é aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem sim. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que existe preconceito dentro da igreja, Marcelo? Eu acho que existe sim. E baseado em que você acha? Você já viu alguma coisa assim? Porque a vestimenta difere muito. Eu só queria fazer uma colocação. Diga lá. Quando tu vai no júri, você não vai de terno, não vai de gravata? Eu digo assim, que você quando vai na igreja, você tem que ir de acordo com a igreja. Você não vai de short para a igreja, de bermuda, você vai aquela roupa. Eu acho que lá fora, aí sim, mas dentro da igreja, acho que seria seguir certo o costume. Marcelo, obrigado pela tua colocação. E se eu puder não concordar, mas corroborar, deixar também o meu pensamento em cima disso, que eu acho muito interessante. E Marcelo, não sei se o Marcelo também conhece muitas igrejas. Tem igrejas que as pessoas vão de bermuda.
Tem igreja. Não estou falando a favor ou contra. O que eu acho interessante, e às vezes a gente não pode só jogar sem querer entender a cultura daquele pessoal. Tudo é cultura. Do mesmo jeito que tem da gente que veste paletó para ir para a igreja, e fala de quem está de bermuda, quem está de bermuda fala de quem está de paletó. Mas a grande questão que a gente vê é o seguinte, a maioria, e eu falo isso por convívio agora no Rio de Janeiro também, tem a maioria dos lugares onde a igreja, as pessoas são mais humildes, é interessante isso. Elas vão de terno e paletó e gravata. Por quê? As pessoas humildes no dia a dia trabalham de bermuda, de pedreiro, com uniforme, com não sei o quê. Quando você vai para uma área mais nobre de qualquer cidade, isso é normal. Não apenas na igreja, no restaurante, mas em ambientes assim. Numa área mais nobre, por exemplo, você vai aqui em igreja na Barra da Tijuca, no Recreio, alguns Leblon, não sei o quê, as pessoas vão mais à vontade, porque a maioria é constituída de empresários, que todo dia o cara está de terno e gravata. Fim de semana o cara não aguenta usar terno e gravata. Existe e essa mete questão, uma calça jeans e uma camisa polo. Mas existe a questão da valorização da pessoa e o medir a espiritualidade da pessoa pelo traje que ela está vestindo. Então você tem uma roupa de pastor e você tem a roupa daquele que não é tão espiritual assim. Eu, por me vestir dessa forma, eu sou de uma igreja batista tradicional e ao contrário, já apanhou, hein? E ao contrário dessa normalidade aí que comunidades mais carentes valorizam mais o terno e as um pouco mais abastadas são mais livres. Na nossa comunidade é uma comunidade de pessoas relativamente carentes e nós lá, as minhas ovelhas vão de bermuda, na parte da manhã vão de chinelo. E homens vão de camisa regata sem algum problema nesse sentido. E, na verdade, isso passou a não ser problema a partir do momento que as pessoas foram ensinadas de que aquilo não era problema e que Deus, na verdade, contemplava a expressão do coração dela e não aquilo que ela estava vestindo. Então, o terno ou uma roupa mais informal, ela pode ser problema dentro de uma determinada igreja ou cultura e pode ser secundário dentro de outra igreja e dentro de outra cultura. Varia de acordo com a convicção daquela pessoa a ter respeito daquele costume. Deixa eu só dizer uma coisa, porque é o seguinte, para mim, minha concepção em relação à consciência que eu tenho do Evangelho é que nós não deveríamos definir com que tipo de roupa irmos a uma igreja evangélica, mas que tipo de vestimenta nós devemos ser evangélicos. Não o tipo de roupa que eu vou definir, que tipo de roupa eu vou para uma igreja evangélica, mas que tipo de roupa eu devo vestir para ser o evangélico. Em todo tempo, sejam alvas suas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. A veste do cristão que Deus vê é a veste da santidade. É a veste que foi lavada no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É essa vestimenta que é vestimenta cultural também. O André, até porque, veja bem, eu acho que de todos os assuntos importantes, eu acho que esse é o menos importante. O foco em si da igreja não é a vestimenta exterior que você está usando, é a salvação. Tá? Então, só para tirar algumas dúvidas aqui, rapaz, existem várias instituições. Você vai numa causa, um juiz, no tribunal, você não vai chegar lá de camiseta, vai chegar lá de bermuda. Você não vai chegar de qualquer maneira. Então, existe instituições que você vai entrar com uma roupa apropriada. Uma roupa apropriada. Só que não é um foco em si. A questão a diferença é cultural. A diferença é de região. Eu não vou chegar numa comunidade pobre, meu irmão, com um terno de microfibra, todo enfeitado igual um pavão. Claro que não. Tudo é diferença do local onde você está chegando. Tem local, particularmente, que quando eu vou evangelizar na obra missionária, eu nem me identifico como pastor, nem como evangélico. Mas, pastor, o irmão há de convir que em determinadas igrejas, a pessoa que não está de terno, ela não é respeitada. E, às vezes, ela não toma um lugar de destaque. Mas nós não vamos generalizar. Em determinadas não vamos generalizar. Não, e também tem um outro ponto, eu acho assim, e eu conheço também, quando você também vai numa igreja onde o pessoal está de bermuda, está mais à vontade, e alguém chega de terno, ele também chegou o profeta, né? Sabe? É engraçado. É um preconceito. Exatamente. Moderação é aceitar o outro como ele é. Quem está de bermuda? Glória a Deus. Tá no seu... Claro que é natural, e aí eu não digo também cultural. É um pouco natural a questão da posição de hierarquia dentro de qualquer seja ou igreja ou instituição. Geralmente a pessoa vê isso, né? Quem está mais bem vestido, mais alinhado, é normal. Isso já não é, e eu digo assim, não é questão de igreja, é extra-igreja. Você vai numa reunião de negócios, fala com um cara. E eu já vi alguns caras poderosíssimos, você senta na mesa,
para negociar coisas de televisão e tudo mais. E é engraçado, geralmente o cara, quando é mais poderoso, ele tá de calça jeans, tá do sapato dele, não sei o quê. Quando vai começar a reunião, todos desengravatados ficam caladinhos, o cara de calça jeans começa a falar. Aí tu, caramba, aquele cara que na manda, verdade, é muito engraçado isso. Nós já nascemos com esse senso de crítica. O que nós devemos fazer é, com o decorrer do nosso tempo, desenvolvimento, é saber lidar com isso, controlar isso. Você quer ver uma coisa? Tem gente que está pregando, fala uma coisinha errada, a pessoa não fala, mas está pensando, caramba, o cara errou. Tu está louvando a Deus, desafinou, a voz não saiu legal, você pode não ter falado, mas dentro da sua mente, você já está taxando a pessoa ali. E é dentro da igreja mesmo, como a Joana falou, né? Só fazer uma colocação, no momento em que Jesus vai ser preso pelos soldados, Judas tinha feito um trato de traição. E o símbolo de traição seria um beijo. Agora, esse beijo era só para identificar quem era Jesus no meio dos outros. Não dava para saber quem era Jesus. Você olhando Jesus no meio dos pescadores, não dava para saber quem era Jesus. Você olhando para Jesus no meio dos cobradores de impostos, não dava para saber quem era Jesus. Por isso ele disse, eu vou beijar e vocês vão saber quem ele é. Por que hoje a gente define um pastor ou um cristão pelo vestimenta dele exterior? E Jesus precisava que alguém dissesse que é esse aqui, no meio dessa galera toda, é esse cara aqui, que é o Cristo, que é o Jesus que vocês estão procurando. André, eu já fui chamado de pastor do diabo. Eita. Porque eu usava boné ou porque eu usava uma calça larga. Esse pastor, isso não é pastor de nada. Ele é teu pastor, não, ele é pastor do diabo. Vamos orar por ele. Negócio é forte. A gente tem uma ligação anônima aqui do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bom. Querida, você quer fazer alguma pergunta ou dar uma colocação? Eu quero dizer que não há preconceito, há muito preconceito dentro das igrejas. Você já sofreu algum preconceito dentro da igreja? Vários. Eu tô sofrendo uma agora, porque eu passei uma química no meu cabelo e meu cabelo caiu. Então eu tive que cortar muito curtinho. E eu vou ter que explicar o porquê que eu cortei curtinho. Eu não cortei porque eu quis, nem porque eu estou na moda. Tá certo. Eu cortei porque o meu cabelo começou a cair, quebrar. Tem isso na igreja. Verdade. Tem um sacolão do lado da minha igreja que o meu esposo não pode ir de bermuda porque tem que passar em frente à igreja. Se ele quiser ir de bermuda, ele tem que passar pela rua de trás da igreja para ir ao sacolão, porque senão tem que botar calça comprida e camisa. Eu acho isso um absurdo, mas eu ainda estou nesse lugar. Não, mas e não saia dele. Porque a gente pensa que a gente vai mudar um lugar ou melhorar saindo. Não, você pode ajudar a consertar isso aí. Deus vai tocar essa pessoa, não se preocupa. Mas tem que servir a Deus com liberdade no coração, exatamente. Não prisioneiro. Obrigado pela sua participação, tá bom? Ó, isso aí eu conheço muito bem. Enfim, eu sou do norte. O meu avô já... o pastor Severo, amo ele. Hoje é um cara tranquilo, mas ele ora assim, ele fala, Senhor... me perdoa, eu só peço perdão para Deus, eu só quero entrar no céu. Se eu entrar no céu, eu estou ganhando, porque eu já mandei tanta gente para o inferno por causa de besteira, por causa de bermuda, porque jogou futebol, porque tomava Coca-Cola. Antes, não, era feio o negócio, né? Mas com o tempo Deus vai libertando. Se eu puder dar um conselho, que é até complicada a situação dela. Tu viu? Ela falou, foi passar uma química no meu cabelo, e ele caiu, eu tive que cortar curtinho. Então o pastor vai querer me excluir porque está com o cabelo curtinho. E aí, se eu explicar para ele que foi porque eu estava querendo pintar, porque química é para pintar, aí que eu sou excluída mesmo. Porque não pode, então, assim, é muito complicado o julgo que é colocado, e acho que o Renan falou isso no começo perfeitamente. Antes da gente querer tratar os preconceitos lá fora, vamos tentar tratar os nossos aqui dentro, que aí, vamos tirar primeiro a trave que está no nosso olho, antes de mexer no cisco do olho de quem está de fora. A gente tem que ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Está voando esse negócio. E no último bloco, sim, a gente vai querer abordar. Estamos no caminho certo? Quem nos representa hoje realmente mostra a cara da igreja como um todo ou não? E você que está em casa vai responder a seguinte enquete: existe preconceito dentro da igreja? Continuamos com a mesma parcial. 100% das pessoas dizem que sim, e 0% das pessoas dizem que não. Continue antenado na geral, tá pesado aqui, dói ouvir isso, mas é a verdade. Continue antenado na geral, que daqui a pouco a gente volta pro último bloco. Que morreu na cruz. Muitos vão te chamar de louco, porque tu não... Ai, amor, essa tosse não passa, hein? Mais uma semana de tosse
Rapaz, a tosse já tem 3 semanas, hein? Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Quando diagnosticada cedo, a tuberculose tem cura. Procure uma unidade de saúde. O tratamento não pode ser interrompido e é um direito seu garantido pelo SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Chegou sua grande oportunidade. O ICI traz para você que já fez o curso médio da integralização de créditos e tem o reconhecimento que abrirá portas para você. O curso de bacharel reconhecido pelo MEC. Cursos completos a partir de R$ 99,00, com material didático e apoio pedagógico total. Aprenda a interpretar os textos bíblicos, a arte de preparar sermões, a história do povo de Israel, o conhecimento das profecias e muitos outros temas. Entre em contato hoje mesmo conosco e aproveite essa grande oportunidade. Curso básico, R$ 99,00 por módulo. Médio, R$ 198,00. Curso completo. Comece hoje mesmo. Fones 19 3252 4359 92 3184 5110 ou pelo e-mail comercial@icibrasil.com.br. Salve, galera! Tava aqui distraído, preparando o nosso programa Você Quer Música Boa? Não perca o Galeria Clipe de terça a sábado, às 17h30, aqui na Boas Novas. Eu e você. O Antenados na Geral está de volta. Olha, esse tempo já está estouradaço, estamos voando aqui, então vou já pular aqui só para o sorteio antes de dar uma palavra para o pastor Paulinho. Não, pastor Paulinho, já que você escreveu o livro aqui, a gente vai até sortear no final, se a gente pudesse falar em 30 segundos, não sei se tem como, Jesus deixa lá dizendo como é que a gente tem que consertar essa questão do preconceito. Sim. A igreja constatou, e a pesquisa também, que 100% disse que a igreja é preconceituosa. E a solução para o preconceito é a naturalidade. É você tratar as pessoas de maneira natural, tratar as pessoas com amor. Jesus abordou a mulher samaritana de maneira natural, compreendendo-a e não a julgando pelos seus erros passados. Naturalidade, guarda essa palavra. A igreja, muitas vezes, não trata o não cristão e até mesmo pessoas de denominações diferentes de maneira natural e não as aceita. E já quero aproveitar para agradecer, pastor, sua presença aqui no Antenados na Geral. Vai ficar aqui no final para a gente fazer uma improvisação aí com o Rani, né? É um prazer, e a gente vai estar ouvindo a graça da garça aí. Rani, obrigado pela sua presença, tá bom, amigão? Vamos ficar aí para te ouvir também um pouquinho, tá bom? Pastor, obrigado pela sua presença aqui no Antenados na Geral. Ok, desde já eu quero deixar meu pastor como referencial, pastor Henrique. E toda a igreja, assim como a nossa, nós somos uma família. E como família, nós temos que amar todas as pessoas que adentram pelas portas da casa do Senhor e sem preconceito. Exatamente. Pastor Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Antenados também. Eu só tenho a agradecer e que verdadeiramente os dogmas venham ser quebrados e o Evangelho de Cristo venha ser proclamado. Queria de ensejo aproveitar para dizer que estaremos no Rio de Janeiro durante esse mês de abril, fazendo conferências proféticas e estamos com a nossa agenda em aberto. Nossos contatos estão aí na tela, querendo contactar conosco, estamos à disposição. Tá certo, obrigado pela sua presença, pastor. Ó, a nossa promoção aqui, nosso sorteio, já temos vencedores. Quem vai levar esse CD, DVD do Pregador Lu, vai ser, tá aparecendo na tela aí o @ né? Cleiton Cas. Parabéns, Cleiton, a gente vai entrar em contato com você. Cleiton Cas vai levar esse aqui. Tem um outro aqui, o CD do Estratagema, vai ser o @Tiago Vaz Oficial, tá levando também o CD do Estratagema. Obrigado pela sua participação. E o livro do pastor Paulinho, que está aqui com a gente, vai ser @Cristiane Faria. Parabéns, gente. Obrigado pela participação aí. Semanalmente nós vamos ter promoções aí no Twitter. Eu quero que você participe. Obrigado pela sua audiência. O resultado final da nossa enquete é aquele, infelizmente ainda se manteve. 100% das pessoas acham que a gente tem um pouco de preconceito. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e vamos com a improvisação aí? Começa aí, meu parceiro. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma meu ser guiando a ponta da pena.
eu já começo a receber a luz do grande estratagema. Eu entrego todo o meu ser e toda a minha primícia. Então começa a nascer fome e sede de justiça. Crescemos acreditando em alguns personagens dos púlpitos, mas descobrimos que alguns da Liga da Justiça eram corruptos. Mas ai de nós que temos espírito de ousadia. No mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus tem um Espírito Santo, o diabo é espírito imundo, e os homens criaram o espírito de rebeldia para manterem nosso espírito mudo. Calado. Assista agora Hiperativo. A seguir, Igreja Mundial. E depois, Cabeça para Cima.